Então vamos lá, pessoal, para iniciar aqui a nossa segunda apresentação e para vocês entenderem que revolução é essa do painel engenheirado diferente. Ao clique faz todo sentido, vocês vão entender na hora que eles explicarem. E eu quero chamar aqui comigo ele que é diretor administrativo e financeiro do Grupo Vepper e Alclic, com atuação no ramo de prestação de serviço, indústria e construção civil. Ele que tem mais de 25 anos de experiência em grandes multinacionais, do varejo, da indústria, no Brasil e no exterior, que vai dar início à nossa apresentação. E depois o Jonathan Portela, que é também uma referência no nosso mercado, vai se juntar a nós. Então, podem colocar os seus fones de ouvido e recebam com uma grande salva de palmas, Leandro! Seja bem-vindo, Leandro, ao palco do Enix. Obrigada. Obrigado, Carol. Olha só, deixa eu comentar uma coisa aqui, hein? Quando você foi lá na empresa, eu fiquei abismada com o que vocês criaram. Abismada. Falei até pro meu irmão assim, eu falei, cara, quem sabe a gente não vira sócio dessa empresa? Olha só! Porque, de fato, a gente entende que as oportunidades estão aí e agora sempre dá para inovar. Gente, sempre dá para fazer melhor. Sempre dá para otimizar os processos. Então, a Alclic tem justamente essa mentalidade e eles têm mentalidade tão inovadora que eles foram os primeiros a fechar o patrocínio do Enix esse ano. É isso aí. Porque inovador tem que sair na frente, é isso que eles estão fazendo. Tem uma revista também que vocês lançaram aqui no Enix? Tem também, Carol. Vamos falar um pouquinho sobre a revista, Legal. falar no stand. Enfim, bastante inovação nessa feira, né? O palco é seu, coloquem os fones, por favor. Muito obrigado, Carol. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Primeiramente, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, participando desse evento espetacular, de poder falar um pouquinho para vocês desse tema tão importante, né, da construção a seco. Quero muito, primeiro, agradecer a Deus por estar aqui, e segundo, agradecer Carol e o Everton pela parceria, pelo convite. Para nós, ao Clique, é um momento super especial, escolhemos a Enix para fazer o lançamento da nossa empresa, o lançamento da inovação que a gente vai trazer aqui para vocês, falar um pouquinho sobre a revista e tudo que a gente vem fazendo nesse meio. Já devidamente apresentado, né? Então vamos seguir, falar um pouquinho para vocês quem é a Alclic, né? O que somos, o que fazemos. A Alclic tem na sua essência, como a Carol já bem disse, a inovação. A gente nasceu dentro de um processo inovador, de uma necessidade do mercado, entendendo que a gente precisava evoluir, a gente precisava crescer e fazer algo novo. Então, sempre pensando em trazer tranquilidade ao nosso consumidor final. Até porque quem nunca construiu e teve dificuldade com mão de obra, com prazo, com atraso da obra, então, essas dificuldades, a gente quer, obviamente, ajudar o nosso consumidor final a não ter mais esse tipo de problema. Então, com a inovação, a gente busca trazer essa tranquilidade para o nosso cliente, sempre com um olhar na sustentabilidade. A gente sempre busca fazer algo melhor para o meio ambiente, a gente vai falar um pouquinho disso para vocês, está na nossa essência, está na essência da Alclic a sustentabilidade. A nossa indústria, ela fica em Ponta Grossa, né? A nossa fábrica fica lá, é onde a gente escolheu para iniciar, ter a primeira unidade Fabril. A gente recém iniciou a nossa indústria, já estamos passando por uma ampliação. E em breve, já dando um spoiler aqui para vocês, teremos aí uma segunda unidade Fabril, pertinho de onde estamos, mas vamos falar disso mais para frente. A Alclic é uma empresa que faz parte do Grupo Vepper, né? O Grupo Vepper tem a sua matriz em Curitiba, que é onde fica também o headquarter da Alclic. A Alclic nasceu em 2019, né? Onde a gente começou a trabalhar, a fazer a pesquisa e o desenvolvimento da primeira patente. A primeira patente que vem fazer parte dessa revolução, como a Carol bem disse, da construção industrializada. A primeira patente que nós desenvolvemos, e não vamos ainda lançar aqui, né, mas eu só vou trazer como spoiler para todos vocês, é a patente do fechamento clicado. Então,
Todos aqui, né, sabem o quanto a gente usa o parafuso no fechamento, né? Todo fechamento, independente do tipo de placa, a gente usa o parafuso. E nós vamos trazer, em breve, ainda esse ano, fazer o lançamento dessa patente do fechamento clicado, onde a gente não vai mais utilizar o parafuso. Mas esse não é um tema para hoje, vou deixar apenas aqui como spoiler para um segundo momento. Passados os outros anos, foram anos de teste, anos de desenvolvimento, anos de validação da patente. Essa patente, hoje, é uma patente mundial, então a gente vai explorar mercados não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Em 2024, a Allclick se une ao Grupo Vepper, e em 2024 a gente desenvolve juntos a segunda patente, que é a patente que nós vamos apresentar mais em detalhes hoje, onde o Jonathan vai trazer esses detalhes. Finalizada essa patente em 24, em 2025 a gente começa a nossa unidade Fabril. Esse ano nós inauguramos a fábrica. Esse ano, hoje, nesta feira, nós escolhemos para fazer o lançamento da nossa empresa, fazer o lançamento da primeira patente e depois falar um pouquinho mais da revista. Nós somos uma indústria de light steel frame, né, como falamos para vocês. Trabalhamos com o aço, do aço ao acabamento. Estamos em todas as etapas do processo construtivo de construção a seco. E temos como diferencial para apresentar para todos vocês hoje o nosso fechamento engenheirado, nossa primeira inovação apresentada para vocês. Quando se fala de inovação, a gente disse que nós estamos focados em inovação desde a nossa essência, desde a nossa criação. Para que a gente pudesse oferecer para os nossos clientes o nosso produto, a gente teve que inovar, inclusive, no nosso maquinário. As máquinas perfiladeiras que existem no mercado não tinham condições de nos atender. Para isso, nós tivemos que também desenvolver esse maquinário. Por isso, levamos anos para fazer o nosso lançamento. Hoje, as nossas máquinas na nossa indústria são máquinas exclusivas, são máquinas criadas exclusivamente para o nosso produto, para aquilo que a gente vai oferecer. A gente não conseguiria produzir os nossos produtos com as máquinas convencionais que tem no mercado. Elas não tinham condições de nos atender. Aqui é uma foto real de um dos modelos do nosso maquinário. Enfim, como a gente falou, a gente quer atender toda a cadeia, né? Então, desde os arquitetos, engenheiros, até o nosso consumidor final, serão os nossos clientes. A gente vai falar um pouquinho mais disso mais à frente. Temos os nossos escritórios, temos o nosso time especializado de engenheiros, arquitetos, para oferecer o melhor serviço para vocês. Falando um pouquinho do nosso portfólio de produto, eu queria dar ênfase aqui apenas a dois deles, né? A gente exemplifica aqui todos, mas dá um pouquinho de ênfase para o nosso fechamento engenheirado, que é o que o Jonathan vai falar e apresentar em detalhes para vocês, e as nossas brocas para substituir a fundação nas nossas construções. Para quem não teve a oportunidade de conhecer ainda, faça um convite de ir no nosso estande, tem alguns exemplos de brocas ali para vocês conhecerem, né, uma inovação super importante. Temos também nossas casas prontas, nossas casas catálogos, no nosso site e redes sociais, vocês vão poder acompanhar todo o nosso portfólio de soluções para os nossos clientes, né? Aqui, rapidamente, eu trago um pouquinho dos caminhos para a conquista da casa, né? A gente trabalha com projetos do zero, atendendo todas as necessidades dos clientes, fazemos as customizações dos projetos recebidos pelos nossos clientes, pelos arquitetos, fazemos as customizações nos projetos já existentes que temos em sites e podemos atendê-los de todas as formas. Falei para vocês que sustentabilidade está na nossa essência. Todo projeto que a gente desenvolve, a gente tem esse viés. Quando o Jonathan for trazer em detalhes do fechamento engenheirado, uma das preocupações era o descarte na obra. A gente se preocupa muito com isso. Então, o nosso fechamento engenheirado, não entrando já na apresentação do Jonathan, mas tem esse viés de reduzir o descarte na obra. A construção civil tradicional já gera muito resíduo. Construção a seco já vem para reduzir isso de forma absurda. E nós viemos com o propósito de reduzir isso cada vez mais. Carol falou um pouquinho da revista. Nós lançamos, né, fomos também inovadores no lançamento da primeira revista exclusiva de construção a seco.
Tá? A gente tem ainda alguns exemplares lá no stand. Quem não foi nos conhecer, se puder dar uma passadinha, a gente tem exemplares físicos lá para vocês poderem conhecer um pouquinho mais do fechamento engenheirado, que é a matéria principal da revista, mas também recomendamos, se possível, que façam a leitura dela digital, assim a gente também evita o descarte, né, do papel e Baixa contribui. aí, galera. Tem entrevista nossa lá também, minha e do Everton. Tem sim, tem participação especial, né? Mais uma vez, aí mostrando a parceria que a gente tem aí com a Carol e com o Everton. Brevemente, algumas vantagens, né? Somos indústria, temos uma equipe completa de especialistas, temos o SG na veia, na nossa essência, e temos alguns diferenciais no mercado. Hoje, começamos com o fechamento engenheirado. Fechamento engenheirado que faz parte do que a gente está falando aqui na feira, em todo momento, da revolução da construção. E essa revolução da construção, ela começa a acontecer conosco, com o fechamento engenheirado, através do fechamento engenheirado. E para vocês entenderem um pouquinho mais, vou passar para a Carol apresentar quem vai contar para vocês em detalhes essa novidade. Muito obrigado. Obrigada. Vamos entender agora, de forma técnica, como que funciona esse fechamento engenheirado. E para falar sobre isso, o Jonathan, que eu já conheço há alguns anos, e vou falar para vocês, é um dos engenheiros mais inovadores que eu já tive a oportunidade de conhecer. E não é à toa, porque ele tem mais de 15 anos de experiência em projetos estruturais. Atualmente, ele é o gerente de engenharia da Alclic e tendo desenvolvido diversos cursos e publicações. E ele foi o ganhador do Prêmio CREA em Inovação e foi o desenvolvedor também da Conecta Civil e está encabeçando esse projeto junto com o pessoal da Alclic. Recebam com uma grande salva de palmas, Jonathan Poterala. Você viu, a apresentadora falhou aqui agora. Poterala. Eu chamava ele há 4 anos de Portela. Recebam com uma grande salva de palmas, Jonathan Poterala. Eu fiz de propósito, porque vocês estão falando que eu sou muito boa apresentadora, aí vocês vão ver que eu erro também, entendeu? Jonathan, seja bem-vindo. O palco Obrigado. é seu, estamos ansiosos para aprender com você nessa manhã. Obrigado pela apresentação, Carol. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Pessoal, é muito bom estar aqui com tanta gente boa, tantos amigos, pelo que eu estou vendo, tantos rostos conhecidos, pessoas que eu sei que estão sempre dispostas a trocar conhecimento, crescer e construir algo juntos. Então, quero desejar um excelente dia de Nix para todos nós. Há muito tempo se tem falado que a industrialização é a chave para o futuro e que o Light Steel Framing ajuda nisso porque ele surge com uma proposta de padronizar, automatizar, controlar processos e reduzir desperdícios. Mas quando nós visitamos o canteiro de obra real, aquele raiz mesmo, o que ainda se vê são atividades artesanais, improvisos e adaptações feitas na hora. Então, a proposta, o discurso é de que nós chegamos no futuro com digitalização, com BIM, com integração com IA, construção enxuta, mas, na prática, as obras de Light Steel Framing ainda estão sendo construídas utilizando a mesma mentalidade da construção de alvenaria tradicional. Com a preparação dos materiais direto no canteiro de obras, com ajustes feitos no olho, principalmente com relação à etapa de vedação, a fixação das chapas e adaptações à montagem. Então, hoje, eu estou aqui representando a Alclic para apresentar para vocês uma solução que nasceu da prática, na escuta ativa dos profissionais de Light Steel Framing e da vontade real de inovar o processo construtivo. Essa solução ela foi pensada especialmente para construtores, montadores e profissionais da obra a ganhar tempo, reduzir custos e, principalmente, eliminar
atividades que atrasam o cronograma e afetam o lucro. Então, hoje eu também não estou aqui só para apresentar um produto, mas para propor também uma nova forma sobre como que nós podemos construir com mais eficiência. Pessoal, muito prazer. Eu sou o Jonathan Poterala, sou engenheiro civil, sou engenheiro de softwares também. Atuo ativamente nos dois universos, tanto de construção civil quanto de tecnologia. Sou especialista em Light Steel Frame, trabalho nessa área desde 2010. Atualmente eu sou gerente de engenharia da Allclick. E a partir de agora eu quero apresentar para vocês uma nova forma de construir Light Steel Frame. Eu quero realmente apresentar um conceito inovador que vai elevar o nível da construção a seco a um novo patamar. E eu digo isso, pessoal, porque nós estamos aplicando os 3 pilares da industrialização, que são a sustentabilidade e o Lean Construction. Aliás, a sustentabilidade, o Lean Construction e a indústria 4.0 na construção civil. E para que nós possamos entender por que essa solução ela é tão necessária, nós temos que analisar o Light Steel Frame sobre uma perspectiva que muitas vezes nós que trabalhamos na área, nós profissionais técnicos, preferimos não adentrar. Porque realmente muito tem se falado sobre a industrialização, sobre a conexão com o Light Steel Frame, mas a realidade ela ainda está repleta de processos artesanais, improvisos e desperdício. Algo que contrasta direto com a industrialização, com a eficiência e com o controle que uma tecnologia industrializada realmente propõe. Porque nós sabemos que o Light Steel Frame ele já transformou a forma de construir, trazendo mais praticidade, leveza e eficiência. Como é uma obra que trabalha com processos mais rápidos e limpos, ela melhora a qualidade do produto final. Mas como toda tecnologia, o sistema LSF ele também chega a um determinado patamar e ele encontra desafios. Existem inúmeros pontos que precisam ser aprimorados para que nós possamos tratar o Light Steel Frame como um sistema realmente industrializado. Então, pessoal, para que nós possamos entender, né, como que a gente precisa melhorar esses quesitos, nós temos que analisar o Light Steel Frame sobre 2 perspectivas. Nós precisamos entender sobre o tempo e sobre a eficiência. Então, convido vocês a acompanharem comigo como que é distribuído o tempo das atividades em uma execução de Light Steel Frame. 10% do tempo é gasto na etapa de fundação, que visa a preparação do terreno, a execução propriamente dita. Depois nós vamos para a parte da montagem da estrutura metálica, que visa a painelização das paredes, vigas, pilares, painéis de cobertura que vão dar forma e edificação, receber as cargas e as chapas. Na sequência, nós vamos para a etapa de vedação, que compreende 40% do tempo total. Aqui nós fazemos as medições, as marcações nas chapas, os cortes e o controle de fixação. Essa é a etapa mais demorada da construção em Light Steel Frame, devido à grande quantidade de processos artesanais que precisam ser feitos para que nós possamos concluir essa etapa. Na sequência, nós temos a cobertura, um tempo relativamente rápido, com 10%, 7% instalações e acabamentos e 3% outros, que visa a limpeza, a organização, a logística dos materiais e outras atividades mais rápidas, as quais eu citei. Então, por esses números, nós podemos compreender que existe um gargalo de tempo na etapa de vedação. Mas agora eu vou falar sobre as eficiências, não somente um gargalo de tempo, mas uma série de quesitos que precisam ser corrigidos para que nós possamos tratar o Light Steel Frame como um sistema realmente industrializado. Porque a etapa de vedação ela visa muitos processos manuais. Ela visa a medição, a marcação das peças, os cortes, depois eu tenho o controle de fixações, e uma série de outros recursos que eu preciso preparar primeiramente essas chapas no canteiro de obras para depois aplicá-las na obra. E isso leva um grande acúmulo de tempo.
sem contar na sujeira, no desperdício de materiais e na improdutividade, porque nós precisamos trabalhar com várias linhas de produção para chegar até a etapa da chapa realmente ficar pronta para ser fixada. Antes de eu assumir o cargo de gerente de engenharia da Allclick, eu trabalhava diretamente com obras, diretamente no canteiro. Então, você que é montador, você que trabalha em campo, você vai concordar comigo que muitas vezes são gastas horas e, dependendo do número de obras que vocês têm, são gastos dias apenas fazendo o corte das chapas. Somente na questão do controle das fixações, nós temos um universo de considerações, porque cada chapa ela precisa ser fixada de uma forma diferente. Algumas são fixadas a cada 15 centímetros, outras a cada 30, outras a cada 20. Porque cada chapa ela é composta de um determinado tipo de material, ela precisa trabalhar com a estrutura onde até a tinta precisa ser elastomérica para que ela acompanhe a movimentação da edificação. Então, se eu erro as minhas considerações, se eu erro as minhas parafusações, eu posso travar a minha estrutura fazendo com que as minhas placas rachem. Muitos fabricantes recomendam também que os cortes nas quinas de esquadrias elas sejam feitas de forma ondular, para que não se criem pontos de tensão. E isso dentro da engenharia civil é algo muito importante, porque é justamente nas quinas de esquadrias é que se concentram as maiores quantidades de carga de vento. Então, se acontece uma fissura, se acontece alguma patologia, é justamente porque os cortes não foram feitos da forma ondular, foram feitos de forma reta. Algo que contrasta bastante e entra no confronto direto com a industrialização é o risco à segurança dos profissionais devido à utilização de serras no canteiro de obras. E vocês vão concordar comigo que quando eu trabalho com materiais cortantes, eu aumento drasticamente os meus riscos à segurança, sofrendo aí mais riscos de acidente de trabalho. Então eu trouxe aqui, pessoal, uma problemática, porque nós podemos ficar realmente aqui horas somente falando das ineficiências da etapa de vedação. Então eu trouxe aqui uma problemática para que nós possamos entender que, apesar dos grandes avanços, o Light Steel Frame ainda carrega limitações práticas que precisam ser enfrentadas. Porque se o Light Steel Frame ele já transformou a forma de construir, então por que nós temos tantos desafios que eu apresentei aqui? Nós temos que lidar com desperdício de material, improdutividade, risco à segurança. E isso leva a uma determinada limitação, fazendo com que nós não conseguimos alcançar todo o potencial desse sistema construtivo. Então, pessoal, talvez hoje o que esteja faltando não é mais esforço físico para corrigir, mas sim uma nova mentalidade de como que a gente pode construir com mais eficiência. Então, porque muitas vezes o que nós temos é uma estrutura moderna sendo construída com práticas artesanais. Então, a gente vem do sistema engenheirado, a gente monta a estrutura, isso é um processo rápido, mas quando a gente chega na etapa de vedação, a gente trava, porque a gente precisa fazer várias linhas de produção, são muitos processos e torna a obra, de certa forma, artesanal. O fechamento, ele faz parte do sistema construtivo, o Light Steel Frame, e hoje ele não pode mais ser tratado como um improviso. Ele precisa de uma engenharia de verdade. Ele precisa de algo engenheirado. E é exatamente isso, pessoal, que essa solução que eu vim apresentar para vocês hoje propõe. Essa solução, ela é um sistema que foi desenvolvido, projetado para trazer rapidez, eficiência e um controle total da etapa das vedações, da vedação das edificações. Algo que realmente vai elevar o nível da industrialização das construções de Light Steel Frame a um outro patamar. Pessoal, e é com muita alegria, muito otimismo,
que eu quero falar mais agora sobre essa solução para vocês, e ela é o fechamento engenheirado. Ela é uma inovação que redefine a forma como nós construímos light steel frame. E eu posso dizer que mais do que um produto, ela é um sistema, uma solução estratégica para quem busca otimização de obras. E nós estamos falando aqui também sobre uma quebra de paradigmas, porque depois de tanto tempo, é a primeira vez que novas práticas construtivas estão sendo apresentadas. Eu quero mostrar agora, pessoal, para vocês benefícios, para que vocês entendam que o fechamento engerado é a solução que corrige essas ineficiências que ainda limitam o light steel frame de alcançar todo o seu potencial. E a primeira delas é a mais marcante, a mais característica, que é o fim do corte na obra. Porque as chapas elas chegam prontas, eliminando o uso de serras, aumentando a produtividade e reduzindo os riscos. E se tudo para mim chega pronto, tudo para chegar pronto agora para vocês, a minha fixação se torna 50% do tempo mais rápida, porque as chapas elas já são cortadas sob medidas e pré-perfuradas de acordo com as considerações técnicas de cada fabricante. De acordo com os nossos estudos, nós podemos alcançar uma redução de até 80%, porque uma redução de desperdícios de 80%, porque no fechamento engerado nada é descartado, tudo pode ser reaproveitado e é controlado através de um sistema informatizado que vai me dizer onde determinada sobra de material possa ser reaproveitada em outra etapa da edificação, da vedação, proporcionando para nós obras mais limpas, mais organizadas, sem desperdício, sem sujeira, sem pó e sem resíduos acumulados. Também impactando beneficamente o montador, reduzindo esforços físicos, porque vocês concordam comigo, porque se agora não vão existir cortes nem ajustes, o trabalho se torna mais otimizado. E se você precisa de uma obra totalmente ajustada, o fechamento engerado é a solução ideal, porque cada peça é fabricada com precisão milimétrica, evitando qualquer tipo de retrabalho, e caso você também não tenha um espaço físico para fazer o corte no canteiro de obras, isso também não é mais um problema, porque tudo isso chega pronto para você. Claro, pessoal, que aqui são apenas alguns benefícios, mas a verdade é que quanto mais você mergulha nessa solução, mais vantagens você encontra, desde um canteiro de obras mais organizado até a entrega final, com muito mais agilidade, mais precisão e um controle total das linhas de produção. Eu quero mostrar agora, pessoal, mais detalhes, como que funciona o fechamento engerado na prática. Ele é dividido em 5 etapas. A primeira delas é o desenvolvimento do projeto. O fechamento engerado ele é desenhado digitalmente, atendendo a cada detalhe da obra. Então, hoje vocês já devem conhecer os cadernos para montagem da estrutura metálica. Agora vocês vão poder contar com o caderno da fixação das chapas. Nós vamos enviar detalhamentos técnicos com desenhos cognitivos, informações características de cada chapa para que você possa fazer a montagem da estrutura de forma rápida. Então, hoje no Allclick você vai poder contratar tanto o projeto estrutural de light steel framing e o fornecimento dos materiais, assim como o projeto do fechamento engerado e o fornecimento dos materiais. Depois do desenvolvimento do projeto, nós vamos para uma fase do corte automatizado, onde cada peça vai ser cortada com tecnologia CNC, evitando qualquer tipo de retrabalho, garantindo encaixes perfeitos para que você não erre mais na questão da junta de dilatação. Depois dos cortes, cada peça vai ser identificada e numerada para que ela seja montada seguindo uma ordem correta, passando depois para uma logística eficiente, onde cada chapa vai ser embalada e transportada para que ela chegue de forma organizada no canteiro de obras. E, por fim, para a alegria dos montadores, a instalação rápida. A equipe apenas faz a instalação no canteiro de obras das peças sem ajustes. Eu quero mostrar, pessoal, alguns números agora. Quero mostrar uma estimativa de tempo e lucratividade. O fechamento engerado, a adoção do fechamento engerado, ela permite a redução do tempo total de obra em até 30%.
E você que é construtor, você vai concordar comigo que 30% representa muito no canteiro de obras, não somente com relação ao tempo, mas também com relação ao custo, porque se você considera o valor do homem-hora, que é a unidade de serviço na construção civil, aí você multiplica pelo número de horas trabalhadas no dia, aí você multiplica pela quantidade de dias trabalhados, vezes o número de profissionais no canteiro de obra, aí você adiciona mais a energia elétrica das serras, mais as serras, insumos das serras e outros recursos para fazer os cortes. Uma obra de 400 metros quadrados pode representar por baixo, pessoal, de 80 a 100 mil reais em economia. E claro, pessoal, que obras mais rápidas significam mais projetos concluídos e um maior faturamento anual. E dependendo do número de obras que vocês tiverem, por que não um maior faturamento mensal? E às vezes você trabalha com obras rápidas, é um montador que faz apenas fechamentos. Por que não um maior faturamento semanal? Pessoal, nós, de acordo com o que foi apresentado, nós sabemos que possam existir dúvidas, interrogações, porque é a primeira vez que esse produto está sendo apresentado, é a primeira vez que novas práticas construtivas estão sendo mostradas. Nós estivemos presentes numa outra feira de construção de light steel framing. Lá nós estivemos fazendo a validação do fechamento engenheirado diretamente com os profissionais de campo. E numa escala de 0 a 5, nós obtivemos uma nota de 4,7, comprovando que nós estamos realmente desenvolvendo um produto industrializado que vai ajudar o trabalho do montador no canteiro de obras. Então, nesses últimos minutos, eu estive apresentando como o fechamento engenheirado resolve uma das principais dificuldades do sistema light steel framing, que é a etapa de vedação. Ele acelera o tempo de obra, reduz custos e torna a obra mais previsível. Se você quiser saber mais sobre o fechamento engenheirado, eu convido você a visitar o stand da Allclick. Lá você vai ver o fechamento engenheirado nos mostruários, nas paredes, vão poder conhecer mais sobre esse produto, conversar com a nossa equipe técnica. Eu deixo aqui os nossos contatos e um QR Code para que você faça a leitura, conheça mais sobre a empresa, acesse o nosso catálogo de produtos e tenha acesso à revista Futuro da Construção, que está sendo lançada hoje. A revolução, a industrialização, ela não está apenas na mudança de materiais. Ela também faz parte da mudança de mentalidade. E o fechamento engenheirado é o reflexo dessa nova forma de pensar. Porque vocês não concordam comigo que se nós estamos trabalhando com um sistema do futuro, então não faz mais sentido nós aceitarmos ineficiências e práticas artesanais como padrão. E o fechamento engenheirado é a mudança de chave, é a virada de chave que o sistema precisava para ser de fato engenheirado. Pessoal, eu quero agradecer imensamente a cada um de vocês pela participação, agradecer pelo tempo dedicado a essa palestra, quero agradecer a todos que, de certa forma, ajudaram esse produto a acontecer, desde a etapa da validação até o produto final. Quero agradecer a todos os nossos parceiros, aos nossos clientes que estão aqui hoje, agradecer a organização, a Carol, ao Everton, dizer que o Nix está sensacional. Que bom! Pessoal, para finalizar essa apresentação, eu quero fechar com uma reflexão que diz muito sobre nós ressignificarmos aspectos na nossa vida e também trazendo para a nossa atividade profissional, para que nós consigamos sempre saber lidar com as mudanças, para que a gente sempre possa estar num processo de melhoramento contínuo. Tá? Então, pessoal, o fechamento engenheirado não é apenas sobre otimizar obras, é sobre ressignificar tudo o que é possível em light steel frame. Então, ressignifique a sua obra, ressignifique os seus resultados
e ressignifique o seu futuro. Porque ressignificar o futuro também quer dizer a forma como realizamos sonhos. E é por isso que na All Click é assim, aonde os seus sonhos tomam forma. Obrigado, pessoal. E uma boa Uma salva palestra. de palmas. Muito obrigada, Jonathan. Obrigado, Leandro. Parabéns ao Clique. Vocês estão fazendo um trabalho incrível no nosso mercado.